Evangelho de João, capítulo de número 14. Vamos tratar sobre a morte de João Batista, multiplicação dos pães, Jesus andando sobre as águas e em Genezaré, né? Dá-se início com o relato da morte de João Batista, lembrando que ele não morreu aqui em si, mas começa dizendo já que ele havia sido decapitado. E Herodes acreditava que Jesus era João Batista ressurreto, né? Que ele havia voltado dos mortos por conta dos vários milagres que fazia. E aí então dá um detalhe, uma narrativa detalhada, né, da morte de João. A gente vai ver que em capítulos anteriores, os discípulos de João vêm atrás de Jesus quando João já se encontrava preso, já se encontrava no cárcere, porquanto ele dizia a Herodes que não era lícito possuir a esposa de seu irmão, né, Herodias, que era esposa de seu irmão Filipe. Ele havia tomado a esposa de seu irmão, estava com ela, e por conta das advertências de João, ele manda prender João no cárcere, mas ele temia João, né? Temia fazer mal a João por conta do povo. E aí então no seu aniversário, no seu dia natalício, a filha de Herodias dança, alegra ele. O homem estava, podemos dizer que bêbado, né? Por conta da noite de festas, e aí ele promete para ela muitas coisas do reino, né, até metade de um reino, e ela troca tudo isso pela cabeça de João Batista, dado numa bandeja, porque era o pedido de sua mãe, né? A gente vê a que ponto a pessoa é levada pelo ódio, né? Ela tinha direito de ser alguém para conquistar alguma coisa na vida. Haja visto que quem conhece a história de Herodes vai entender que Herodes teve 10 mulheres, né? Ele matava suas esposas, abandonava. E aí a filha de Herodias tinha a chance de ter um futuro diferente, mas por conta do ódio, ela preferiu a cabeça de João Batista, né? Então fica a reflexão, né? O que vale a pena? Metade de um reino ou a cabeça de alguém por ódio, né? Por isso que o ódio, a Bíblia diz que ele só excita contendas, mas o amor cobre uma multidão de pecados. Mas o interessante também é notar que João, ele não temia autoridades, né? Antes as advertiam para que andassem em conformidade com a verdade do Evangelho. João não temia homens, mas pregava a verdade acerca de Jesus, né? Acerca do caminho de Jesus. E aí a Bíblia vai dizer que após a morte de João, né, após o relato de tudo isso, Jesus ele pega seus discípulos e leva para um lugar à parte, né? Jesus ele entende que o homem tem suas limitações, ele coloca eles agora num lugar de descanso, né? Nós precisamos entender isso, que nós não somos super, nós precisamos relaxar a mente de vez em quando, né? Dar um descanso para todas as correrias. E aí na sequência, quando Jesus vai levar os discípulos à parte, uma multidão já aguardava ele, porque a multidão sabia que onde ele estava indo, a multidão estava sempre atrás dele. E aí nós vamos ter do versículo 13 ao 21 a multiplicação dos pães, né? É o único sinal, junto com a ressurreição, que está nos 4 evangelhos, né? Alguns sinais estão em um, outros em outros, né? Sinais ou milagres. Mas a multiplicação dos pães foi algo tão marcante no ministério de Jesus, que todos os evangelistas falaram sobre ela, né? Todos os 4 evangelistas. E aí então Jesus estava neste lugar à parte, compadeceu da multidão, versículo 14, curou a todos, né? E aí no versículo 15 ele vai começar a falar sobre a multiplicação. O interessante é que a Bíblia vai dizer que antes dele multiplicar o pão, ele curou e ensinou. E aí depois ele alimentou. Então há uma ordem, né? Ensinou, curou e alimentou. É a obra natural, o ensino, a sobrenatural, a cura e a social, né? Como igrejas, como servos do Senhor, não podemos esquecer da obra social, apresentar o espiritual, mas também o social. E aí os discípulos mandando com que Jesus despedisse a multidão, Jesus olha para eles e diz: dá-lhe vós mesmo de comer. O que Jesus nos ensina aqui é: não fuja da responsabilidade, não terceirize a obra que Deus te chamou para fazer, né? E aí eles vão dizer: Senhor, mas não temos nada senão 5 pães e 2 peixes. E aí Jesus pede que seja entregue a ele. Então comece com os recursos que você tem, que seja 5 pães e 2 peixes. Jesus pode trazer um milagre de multiplicação sobre toda a multidão, mas usando os recursos que você tem. Isso é interessante por demais. E aí depois de Jesus multiplicar pães para todos aqueles homens que ali se encontravam, né?
Vamos ver do versículo 22 ao 33 que Jesus anda sobre as águas. O versículo 22 diz que Jesus ordenou, insistiu para que seus discípulos entrassem no barco e fossem para o outro lado da margem. Ordenou, é um sentido imperativo, ele deu uma ordem dizendo: passemos para o outro lado da margem, né? E aí nesse meio do caminho, enquanto eles estão indo, Jesus fica orando. E aí a Bíblia vai dizer que na quarta vigília da noite, no versículo 24, primeiro, as tempestades estavam vindo sobre eles muito forte. E na quarta vigília da noite, versículo 25, Jesus vem caminhando sobre as águas, né? Quarta vigília da noite é entre as 3 horas e as 6 horas da manhã. Nós vamos ficar aqui com o horário entre 3 e as 6, é a quarta vigília da noite. Nós vamos ficar aqui com algo entre 3 e 5 da manhã, porque ainda estava escuro, né? Eles não enxergaram que era Jesus. E aí então Jesus vem ter com eles sobre as águas, e Pedro diz: Senhor, eles gritam dizendo que era um fantasma, e Jesus diz: sou eu, não temais. Pedro diz: Senhor, se é o Senhor mesmo, manda que eu vá ter contigo sobre as águas. Ele diz: ora, vem. É interessante que a gente tem que tirar algumas lições disso de maneira rápida, né? Primeiro, Jesus ordenou: passemos para o outro lado. É uma mensagem imperativa, né? De alguém que está dando uma ordem. Então do outro lado eles chegariam. Mas o problema é que as tempestades também chegaram, né? Mesmo com Jesus dando uma ordem, as tempestades chegam na nossa vida, né? E eles gritam achando que era um fantasma. Nem sempre a gente vai conseguir reconhecer Jesus nos dias maus. A gente precisa ter a humildade para compreender isso. A gente nem sempre vai reconhecer os sinais de Jesus nos dias maus, mas a gente precisa não voltar atrás, né? E aí então Pedro fala, né, sobre as águas. Jesus diz: vem. E aí Pedro vai, e aí ele vendo, temendo o vento forte, as tempestades, ele pensa em voltar atrás, e aí ele começa a afundar por conta do vento. E aí Jesus vai estender as mãos, pegar Pedro pelas mãos, chamar ele de homem de pequena fé, porque duvidou. E muita gente vai criticar que Pedro afundou. Eu fico com a parte da admiração de que Pedro andou, irmãos. Ainda que ele afundou, ele andou sobre as águas, né? Eu prefiro enxergar um copo meio cheio. E para finalizar, do versículo 34 ao 36, depois que Jesus chegou ao outro lado da margem junto com seus discípulos, que ele acalmou a tempestade, ele foi adorado por eles, porque eles compreenderam que ele tinha poder sobre a natureza. Eles chegam em Genezaré. E aí em Genezaré toda a cidade reconhece quem ele é. E diferente daquela cidade dos Gadarenos, essa cidade não expulsa Jesus. Essa cidade quer ser curada, tocada por Jesus. E aí os homens pedem que Jesus permita que eles ao menos toquem a orla das suas vestes. E todos os que tocam são curados. Isso aqui é uma coisa para a gente ter uma atenção especial. Porque eles pegaram o exemplo da mulher que havia tocado na orla de Jesus. Quem sabe eles tinham ouvido falar sobre esta mensagem da mulher que, quando Jesus estava indo curar a filha de Jairo, ela toca na orla de Jesus e é curada. E aí então em Genezaré eles compreendem que se tocasse na orla de Jesus também seriam curados. Nós precisamos aprender a ouvir e a imitar os bons exemplos que existem dentro do Evangelho do nosso Senhor.